Veterinário, você já teve a sensação de que todo mundo cresce menos você? Parece que o mercado pet, o mercado vet está explodindo, mas os seus resultados, o seu salário continua o mesmo. Pois é, hoje eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo no mercado pet e vet no Brasil e por que essa desaceleração que saiu na notícia nos últimos tempos, para você pode ser a melhor oportunidade dos últimos anos. Porque apesar do crescimento menor, quando eu digo menor, é menor de 2 dígitos em 2024, que já foi muito bom, porém uma projeção mais baixa ainda para 2025, isso não significa que o mercado acabou ou que não tem mais possibilidade de crescimento, não, muito pelo contrário. O nosso mercado, ele entrou em um novo ciclo, mais estável, mais maduro e mais seletivo. Muito mais seletivo. E nesse novo ciclo, quem entender o que eu vou passar aqui nesse vídeo vai ter a possibilidade de se destacar muito mais nesse ano e principalmente no próximo ano de 2026. Meu nome é Fabrício Araújo, do Casal Vet, também sou médico veterinário assim como você e sou criador do Instituto IDVET, do Desenvolvimento Veterinário, juntamente com a minha esposa Andressa Trielli. Vamos lá, quando a gente pega os últimos anos, o mercado pet veterinário virou um foguete. Em 2019, o nosso faturamento era de 35,4 bilhões e em 2024 ele bateu 75,4 bilhões. Isso é um crescimento de 113% em apenas 6 anos. Esse é um crescimento que a maioria dos setores da economia brasileira nem sonha com isso. Mas o que vem junto com esse dado que chama a nossa atenção? Agora, no último ano de 2024, o crescimento do mercado foi de 9,6%. Abaixo dos 10%, na verdade, abaixo dos 2 dígitos que sempre dominou o mercado nos últimos anos. Teve anos que nós crescemos mais de 17%. E agora, segundo a BIMPET, que é o Instituto Pet Brasil, a projeção para 2025 é de um crescimento de 75 bilhões. É um crescimento pequeno em relação a 2024. E se a gente for parar para analisar os números, é a menor taxa de expansão que teve no mercado desde 2019. E a pergunta é, será que isso significa que o mercado está caindo? Ou está acontecendo alguma outra coisa? É exatamente isso que você precisa entender para não ficar para trás. Quem já me viu palestrando junto com a Andressa em algum evento pelo Brasil, tem uma frase que a gente sempre fala: o mercado, ele cresceu muito dos últimos anos, cresceu de forma muito rápida. E agora o que está acontecendo? O mercado está começando a respirar. Isso não necessariamente significa uma crise ou que o mercado vai quebrar de forma alguma. A gente pode estar passando agora por uma estabilização. Porque de verdade, se você pegar os mercados do Brasil, pouquíssimos mercados, talvez você conte em uma mão, que dobraram de tamanho nos últimos 6 anos, como foi o nosso mercado. E segundo a BIPET, ela fala que isso é reflexo de alguns indicadores: inflação, desaceleração do consumo e uma carga tributária alta. Inclusive, lá no nosso Instagram, se você não acompanha, fique por dentro, a gente falou quando a gente teve uma pequena guerra de tributária que a veterinária, infelizmente, ficou de fora e não teve algumas vantagens. Por isso, se você não segue o nosso Instagram, já começa a seguir Casal Vet. Ou seja, não é que o mercado parou, é que ele está ficando mais estável, mais maduro e principalmente mais competitivo. Principalmente se nós formos levar em consideração um ponto: o Brasil tem a maior concentração per capita e a maior concentração total de médicos veterinários do mundo. E é exatamente aqui que muito veterinário começa a se perder. Eles olham para isso e pensam: tá ruim para todo mundo, então tá tudo bem, tá ruim para mim. Mas na verdade, o mercado mais que dobrou nos últimos anos, como a gente acabou de ver, porém tem muito mais profissionais que não estão se desenvolvendo no ritmo necessário. Nosso mercado, ele explodiu nos últimos anos, mas não se desenvolveu. Cresceu o nosso faturamento, cresceu a demanda, cresceu, o número de pets cresceu, o número de pets adotados, pets comprados, todos os números cresceram. Porém, olhando para nós, médicos veterinários que atendemos em domicílio, que temos clínica, que somos profissionais autônomos, que fazemos a gestão da nossa carreira, nós não nos desenvolvemos. Ou seja, teve um crescimento do mercado, mas não desenvolvimento. Imagina uma criança que tem 1 ano de idade, ela cresce, se desenvolve psicologicamente, mentalmente, socialmente, se desenvolve até os 2 anos, até os 4 anos, até os 5 anos. Depois, essa criança continua crescendo,
tem 7 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, porém, todas as habilidades comportamentais, sociais, adaptativas dela continuam de uma criança de 5 anos, ou seja, ela cresceu, mas não se desenvolveu. E é isso que a gente observa dentro do nosso mercado. E principalmente porque nós, médicos veterinários, continuamos nos desenvolvendo e crescendo em um ponto, na parte técnica. E aqui vai uma verdade. Nós temos milhares de veterinários extremamente capacitados tecnicamente, mas perdidos quando a gente fala em ganhar mais dinheiro e transformar essa capacidade técnica em retorno financeiro. Isso explica muito porque é um mercado que dobrou nos últimos anos, pouco mudou na relação de muitos veterinários. Agora, entrando nos pontos mais importantes, o médico veterinário coloca 100% da sua energia apenas em um pilar, no pilar técnico. Inclusive, olha aqui essa imagem. Todo médico veterinário tem que desenvolver essas habilidades. Parte de vendas, atendimento, diferenciação, marketing e inovação. E o que a maioria faz? Ela desenvolve somente a parte técnica. E o que acontece? A parte técnica fica lá em cima e os outros pilares pouquíssimos são observados. Quando foi a última vez que você fez um curso, por exemplo, em um desses outros pilares? Nós temos que dizer o seguinte, a nossa técnica é a base, mas são esses outros 5 pilares, são exatamente esses pilares que vai transformar essa sua técnica em dinheiro. Porque senão a gente sempre vai ter profissionais muito capacitados, porém com baixa remuneração. É como se a gente quisesse montar uma casa de 2 andares e só colocasse um pilar para sustentar toda essa casa. Ela não vai parar em pé. É por isso que tantos veterinários incríveis tecnicamente continuam sobrevivendo. E eu falo sobreviver realmente com um salário baixo. E alguns deles ficam esperando que alguém faça alguma coisa por eles. Quando não é falta de mercado, mas de verdade é uma falta de estrutura empresarial, seja pessoal ou empresarial, seja você que está fazendo a gestão da sua carreira, que seja um profissional autônomo, que atenda domicílio, que tenha uma clínica, que tenha um consultório, esses pilares vai servir para qualquer um desses segmentos, para qualquer negócio, para qualquer pessoa que queira prosperar financeiramente dentro da sua carreira. E é uma coisa que a gente tem que deixar clara, o mercado não está pior, o mercado não está quebrado, ele está muito mais exigente. E só vai crescer o veterinário que domina as habilidades que, infelizmente, não somos ensinados dentro da faculdade, que são exatamente 5: marketing, inovação, diferenciação, vendas, atendimento, porque para acompanhar esse novo ciclo, o veterinário precisa dominar esses pontos. E quando a gente fala de atendimento, a gente está falando de como encantar o tutor, como reter o cliente, como transformar uma consulta em um cliente que vai ser um promotor da sua marca, que não é somente sobre atender bem. Quando a gente passa para a parte da venda, é como conduzir uma conversa, como levar o cliente do ponto A de uma consulta simples até um check-up que é necessário para o pet. Nesse check-up você vai cobrar R$700, R$500, vai ser bom para você, vai ser bom para o pet, vai ser bom para o tutor, vai facilitar para você fechar um diagnóstico real, quando você vai apresentar uma proposta para você saber como lidar com as objeções para fechar tanto consultas quanto cirurgias, quanto alguma outra casuística que você tiver que vai envolver parte financeira. A parte de diferenciação é o mais simples, é como deixar de ser mais um. Porque no mar onde existem mais de 200 mil médicos veterinários, ser só mais um vai te transformar num veterinário feijão com arroz. Eu acho que esse daqui, junto com vendas, para mim, seriam os principais. Esse daqui a gente está falando de marketing, como ser visto, como ser lembrado, como ser indicado, tanto de forma presencial quanto online. Isso não é aquele ditado que é bem clichê? Quem não é visto não é lembrado. E clichê, ele é sempre repetido porque é uma verdade. Você tem que ser visto para você ser lembrado, para você ser contactado, para você ser contratado. E inovação. Como criar novos serviços, como criar novos produtos, como criar parcerias, como criar programas de fidelização, como fazer novas oportunidades de negócio dentro de um mercado que mudou e vai mudar cada vez mais. E quando você domina esses 5 pilares, a sua técnica, que já é alta, ou se você for um médico recém-formado, essa técnica pode não ser alta, bora colocar aqui que ela é boa, mas aí é a partir desse momento que finalmente
essa sua competência técnica vai virar faturamento, vai virar dinheiro no bolso. E galera, de verdade, esse conteúdo aqui já deu para abrir a mente. A gente fez uma retrospectiva do mercado pet dos últimos 6 anos, já demos uma orientação para vocês como que vai ser ano que vem. Então faz o seguinte, já se inscreva aqui no nosso canal, comenta aqui o que você achou desse vídeo e também é importante, siga o nosso Instagram, porque aqui a gente posta vídeo uma vez por semana, mas no nosso Instagram são vídeos diariamente, mostrando a prática de como você vai transformar a sua trajetória convencional na veterinária em uma trajetória de sucesso, onde você vai conseguir ganhar mais do que você ganha hoje, sendo você sendo dono de negócio ou um veterinário que simplesmente quer fazer e deve fazer a gestão da sua carreira. Então, de forma bem clara, o mercado pet ele não está acabando, o mercado pet não está entrando numa crise sem volta, ele está mais maduro. E nesse cenário não vence só quem é o melhor tecnicamente. Vence aquele veterinário que sabe unir técnica a uma visão de mercado. E essa transformação técnica, vendas, atendimento, marketing, diferenciação, inovação é exatamente o que nós trabalhamos dentro dos nossos cursos, dentro do nosso treinamento, dentro do nosso instituto, do IDEVET. Inclusive, se você quiser saber mais, você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela se você estiver vendo da TV, ou também clicar no link que está aparecendo aqui embaixo. E se você quer aprender na prática como aplicar esses 5 pilares, dominar o mercado, quer seja domiciliar, quer seja clínica, quer seja autônomo, gestão de carreira, quer seja um dono de consultório, e transformar sua técnica em faturamento real, conheça mais sobre os nossos cursos, sobre os nossos treinamentos e não deixa de seguir a gente. Até o próximo vídeo. E deve estar aparecendo aqui um vídeo aqui no card, dá uma olhada que você não vai se arrepender. Até, galera!